Você sabe quais são os inimigos da gravidez saudável? Eu escolhi 3 inimigos que eu preciso combater na minha gestação. Esses 3 são o enjoo, a ansiedade e os limites do meu corpo. Você pode ter outros, mas o que eu estou enfrentando são esses e eu já tenho as armas para enfrentar eles e quero ajudar você também que está gestante a enfrentar esses problemas. Vamos falar do enjoo. O enjoo, eu classifico que tem 2 tipos. O enjoo psicológico e o enjoo fisiológico. O enjoo fisiológico que eu considero é aquele que você não consegue segurar, que ele vem com toda a força e você não consegue segurar. O enjoo psicológico é aquele convite que você recebe todas as manhãs. Eu recebo pelo menos 3 vezes no dia. Aquele convite, vamos vomitar? Nossa, que fedor essa comida. Nossa, que perfume fedido. São esses convites. Então, eu tenho armas para esses 2 tipos de enjoo. O enjoo fisiológico, ele é físico. Então, você precisa enfrentar ele com coisas físicas. O que tem me ajudado são frutas mais azedas. Então, você escolhe a fruta que você quer, não come ela inteira. Pica os pedacinhos, coloca numa travessa, coloca na geladeira e come 2 ou 3 fatias para que o remédio continue tendo o mesmo efeito. Se a gente encher a barriga de uma fruta só, você vai enjoar dela e vai ficar sem opção. O enjoo psicológico, que é esse convite, eu enfrento ele com a minha ideia central. Qual que é a minha ideia central? Que o enjoo não dura o dia inteiro, que ele vai passar. Então, eu não preciso vomitar para melhorar. Essas são as minhas ideias centrais. Então, quando vem aquele enjoo psicológico, eu falo não. Vem esse convite, né? Pensamento gera sentimentos. Então, se eu falar assim, será que eu tô com enjoo? Pronto, você já vai sentir o enjoo e você vai sentir o cheiro das coisas e aí você já vai querer vomitar. Então, quando vem o enjoo psicológico, eu falo, não quero vomitar, já vai passar. Então, eu quebro o meu pensamento com uma ideia central mais forte. Por quê? O corpo, ele tá passando por esse processo e ele tá liberando estímulos, impulsos. Por quê? Porque tá formando a placenta no seu útero e enquanto isso ela começa a liberar hormônios no seu corpo. Então, não é uma coisa assim que você tá doente. Você não tá doente. Então, eu vivo a certeza de que o enjoo é mais psicológico do que fisiológico. Então, se alegra, tem jeito. O segundo adversário da gravidez saudável é a ansiedade. Você precisa ter uma fita métrica no sentido da ansiedade. 10% dos seus pensamentos podem estar no passado. É saudável. 70% no presente. E 30% no futuro. O que é a ansiedade? Você viveu o tempo inteiro no futuro. Parece que o seu presente não tá bem. E aí você acha que a melhor recompensa tá no futuro e você não vê a hora de chegar ao seu futuro. A gente não pode viver assim, a gente precisa desfrutar do presente, porque o seu presente tem muitas coisas boas. Mesmo que você tenha os seus enjoos, sempre tem alguma coisa para você desfrutar de bom no seu dia. Como que eu resolvo a ansiedade? A regra central que eu enfrento, porque para mim as coisas psicológicas tudo tem que ter uma regra central, uma ideia, um princípio para neutralizar. Então, qual que é a regra que eu uso? O princípio são olhar coisas reais e não imaginativas. Entendeu? A ansiedade é imaginativa. O seu bebê é imaginativo, ele ainda não nasceu, tá na sua barriga, mas você pensar
que o melhor é quando ele nascer, você tá vivendo uma coisa imaginativa. Então eu fico o tempo inteiro admirando as coisas naturais, contemplando, separando, eu fico olhando as coisas separando. Isso é artificial, isso é natural. Aí as coisas naturais, você olha e fala, nossa, por que que o vento tá soprando para esse lado? Por que que essas coisas tá assim? Você olha para sua mão, você fala, nossa, por que que tem esse risco? Você começa a alisar, sentir. São coisas naturais. Então isso traz descanso para sua mente. É ótimo. Não deixe de fazer isso o tempo inteiro quando você estiver ansiosa ou às vezes pensando no passado, né? Muito no passado. Eu tenho um vídeo sobre como perdoar naturalmente. Se você não perdoa o seu passado, passa lá no vídeo para você viver apenas no 10% do passado com muito orgulho, não com muita tristeza ou achando que tem alguma coisa que ficou incompleta. Agora a gente vai pro limite do corpo. Eu sempre fui uma pessoa sedentária e sempre me achei fraca para exercício. Inclusive eu tenho até uma dor no joelho quando eu faço exercício de salto. Mas tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Você pode passar no YouTube, pesquisar exercícios aeróbicos para grávida. Você pode fazer caminhada. Você pode pedalar no limite do seu corpo, mas você precisa fazer alguma coisa. Tem a hidratação da barriga para evitar estria. Inclusive, a minha pele, ela não resiste. Acaba dando estria, porque estica muito. Mas eu não deixo de me cuidar. Porque se você prepara o seu corpo para esse momento, ele vai passar muito mais forte. Agora, se você não se prepara para as dificuldades, então sempre você vai ter problemas. Então fica a dica, mamãe, para você passar a sua gestação super feliz, super saudável, super contente e desfrutar cada momento desse momento inesquecível. Seja uma executiva de você, uma executiva do seu lar e faça da sua casa uma plataforma de crescimento, tá bom? Um abraço!